Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. O ataque do Hamas contra Israel marcou um ponto de viragem significativo no conflito palestiniano. O apoio do Ocidente a Israel tornou-se praticamente unânime em resposta. No entanto, à medida que a guerra se intensificava e levava a outros conflitos como o do Mar Vermelho, uma nova ideia está a surgir. O conflito deve terminar com resultados tangíveis. Este ciclo interminável deve ser resolvido de forma conclusiva. Por exemplo, David Cameron sugere que o Reino Unido poderia reconhecer o Estado palestino antes de chegar a qualquer acordo com Israel. Os países ocidentais parecem estar cada vez mais abertos a reconhecer o Estado palestino. Até mesmo Matthew Miller, porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, insinuou essa possibilidade. No entanto, a implementação efetiva de uma solução não será fácil. A criação de um Estado palestino genuíno exigiria que as autoridades palestinianas fossem soberanas, tomando decisões sobre suas fronteiras, políticas comerciais, relações exteriores e, mais importante ainda, sua segurança. Amigos, há um problema evidente aqui. Em 2005, Israel se retirou completamente da faixa de Gaza, deixando-a efetivamente como um Estado independente. As tropas, as equipes de segurança e os colonos de Israel foram todos retirados. No entanto, passados 18 anos, em vez de vermos um território emergente e pacífico, Gaza ainda está em guerra com Israel. As autoridades locais estavam mais focadas em desenvolver planos militares do que em promover o crescimento econômico e político da região. Isso levanta uma grande questão para os políticos israelenses. Por que esperaríamos um resultado diferente se um Estado palestino autêntico, soberano e independente fosse criado? Especialmente considerando que as facções mais radicais na Palestina nunca abandonaram a luta pela eliminação de Israel. É isso que até mesmo as palavras do ex-primeiro-ministro palestino refletem. Apesar de tudo, a guerra novamente ressalta a necessidade urgente de encontrar uma solução definitiva para este conflito interminável. As vítimas civis, as imagens da guerra e o risco de uma escalada para um conflito maior envolvendo o Irã, o Hezbollah, a Síria e os Houthis estão levando ao enfraquecimento do apoio ocidental a Israel. Com a ofensiva israelense, a crise humanitária em Gaza e os confrontos entre Benjamin Netanyahu e a administração Biden, a questão do Estado palestino está novamente em destaque. Acreditamos em uma solução de dois estados, Israel seguro dentro de suas fronteiras e uma Palestina estável e protegida em suas próprias fronteiras. Isso incluiria o reconhecimento da Palestina como um país, liderado pela Grã-Bretanha e outros países nas Nações Unidas. Além disso, mudanças estão ocorrendo na liderança palestina, como a renúncia do primeiro-ministro palestino, Mohammad Shtayyeh, em fevereiro de 2024, que destacou a necessidade de novos acordos políticos para lidar com a nova realidade em Gaza e buscar um consenso entre os palestinos. Bem, tudo isso nos leva a algumas perguntas importantes aqui no Militar Estratégico. Qual é a ideia dos Estados Unidos e qual seria o plano para finalmente criar um Estado palestino eficaz? Isso é realmente viável? Quais seriam as consequências disso para o Oriente Médio? Essas são questões que abordaremos neste vídeo. A ideia é que essa instituição assuma a administração civil gradualmente, incluindo a responsabilidade pela segurança nas cidades e no restante do território palestino. Desde 1994, essa função era controlada pelo Fatah, o partido de Yasser Arafat. No entanto, a estabilidade alcançada pelos acordos foi breve. O modelo de governo palestino entrou em colapso em 2006, quando o Hamas venceu as eleições, assumindo o controle do parlamento palestino com 74 dos 132 assentos. Isso provocou uma interrupção no sonho de um Estado palestino efetivo, já que a comunidade internacional ameaçou suspender a assistência externa caso o Hamas assumisse o controle, resultando no colapso da democracia na Palestina.
Os palestinos tiveram a opção de votar, escolhendo o Hamas, um grupo radical com um braço extremista. O resultado foi a paralisação do processo em direção a um Estado palestino efetivo. As eleições foram interrompidas, o papel do parlamento foi perdido e, em 2007, após intensos combates, o Hamas tomou o controle de Gaza à força, expulsando a Autoridade Nacional Palestina e estabelecendo seu próprio governo. Desde então, a Palestina está dividida em duas. Esses eventos fizeram com que Israel perdesse a confiança em uma solução amigável para o conflito. Enquanto o Fatah reconhece o direito de Israel existir desde 1988, o Hamas, por outro lado, busca eliminar o Estado israelense. A preferência dos cidadãos palestinos pelo Hamas em relação ao Fatah é em grande parte devido à percepção de que o Fatah é altamente corrupto e colabora demais com Israel. O resultado é uma situação complexa e desafiadora na região, mesmo após o ataque de 7 de outubro e a guerra subsequente em Gaza. O Hamas permanece muito mais popular entre os palestinos. Uma pesquisa realizada no final de dezembro mostrou que mais de 40% dos palestinos ainda preferem o Hamas, em comparação com menos de 20% que optam pelo Fatah. É importante notar que essa preferência não se limita apenas a Gaza, mas abrange toda a Palestina. Surpreendentemente, o Hamas é mais popular na Cisjordânia do que em Gaza, onde forças políticas ainda mais radicais recebem mais apoio. Isso levanta a questão crucial: como pode ser criado um Estado palestino autêntico se a força política mais apoiada pelos próprios palestinos busca a destruição de Israel? Como poderia Israel confiar em uma Palestina governada pelo Hamas, uma organização que busca a aniquilação de Israel? Vamos analisar. Independentemente do apoio a Israel, uma coisa é certa: há cada vez mais vozes no Ocidente questionando a intensidade e as retaliações da ofensiva israelense em Gaza. Praticamente todos os governos ocidentais afirmam que há muita ação distante, não se referindo apenas à ação militar. Até mesmo ataques de colonos extremistas têm sido condenados, inclusive pelo próprio Netanyahu. Muitos desses ataques descontrolados ocorrem na Cisjordânia, claro. O risco aqui é que esses ataques possam desencadear uma grande escalada de violência na única área palestina que atualmente está relativamente estável. Isso poderia prolongar o conflito e eliminar qualquer chance de construir um Estado palestino. Além disso, se os palestinos continuarem apoiando majoritariamente o Hamas, um partido que busca a destruição do Estado de Israel, os partidos israelenses que apoiam a solução de dois estados estão enfrentando dificuldades. O sionismo religioso, parte do governo de Netanyahu, fala abertamente sobre a anexação da Palestina e o desmantelamento de suas instituições. Existem também aqueles que defendem a manutenção do status quo indefinidamente, uma posição apoiada pelo próprio Netanyahu. Ou seja, as coisas continuariam como estiveram nas últimas décadas, com uma autoridade nacional palestina com limitada capacidade prática de intervenção, enquanto as forças de defesa de Israel permanecem responsáveis por conter qualquer ameaça a todo custo. O problema com essas alternativas é que ambas são incompatíveis com o desenvolvimento da Palestina e a resolução do problema. Atualmente, os palestinos enfrentam várias limitações, incluindo restrições significativas ao comércio exterior. Não são tantos como se costuma dizer, mas existem problemas. Os constantes controles nas estradas e a falta de conexões rápidas entre as cidades palestinas dificultam bastante a atividade econômica. Além disso, há desafios relacionados ao investimento estrangeiro direto e à falta de infraestrutura. Tudo isso torna difícil evitar o ciclo de ódio, frustração, ressentimento e violência. Por isso, as potências ocidentais e os países árabes continuam a apoiar a ideia de dois estados. Sabemos que Netanyahu tem a capacidade de normalizar as relações com a Arábia Saudita, e isso parece estar avançando com essa solução.
Embora o reino reconheça a necessidade de Israel se sentir seguro, isso não pode ser feito às custas do povo palestino. A solução óbvia e imediata é um acordo de 2 estados. Isso poderia ajudar a superar as resistências sociais em reconhecer Israel entre as populações árabes. A questão agora é: como esse processo seria realizado, especialmente para garantir a segurança de Israel? Existem várias propostas em discussão. A abordagem proposta pelo Centro para uma Nova Segurança Americana sugere um novo Estado palestino com 4 camadas de segurança interligadas. A primeira camada seria uma força palestina não militarizada responsável pela segurança pública. A segunda envolveria uma cooperação fronteiriça com a Jordânia e o Egito. A terceira se concentraria no controle do espaço aéreo e marítimo, liderado pela Arábia Saudita e outros países do Conselho de Cooperação do Golfo. Essas propostas estão ligadas à erradicação do Hamas, e algumas etapas, como a retirada do Hamas de Gaza, seriam necessárias para sua implementação. A ideia por trás disso é que um Estado palestino independente, com instituições mais fortes, poderia promover o desenvolvimento econômico e reduzir o apoio a grupos extremistas. Quanto à viabilidade para Israel aceitar essa solução, isso seria uma questão complexa e sujeita a negociações diplomáticas. Sejamos realistas, essa opção parece estar completamente fora de cogitação após o ataque a Israel. O que posso dizer? Atualmente, parece mais provável que Putin peça desculpas pela invasão da Ucrânia do que o governo israelense aceite um Estado palestino. A maioria dos israelenses, incluindo os árabes israelenses, expressa pessimismo em relação à viabilidade de um Estado palestino. Eles veem muitos obstáculos, como o controle de grupos radicais e a corrupção, além da falta de coesão política entre a Cisjordânia e Gaza. Apesar da comunidade internacional apoiar a solução de 2 estados, parece distante. No futuro, serão exploradas outras soluções para o conflito. Não se esqueça de se inscrever para ficar por dentro do assunto. Por enquanto, vamos para a parte mais importante deste vídeo: as perguntas finais que você precisa responder. Você apoia a solução de 2 estados? Você consegue pensar em alguma outra alternativa? Como você resolveria esse conflito? Deixe sua opinião nos comentários para abrirmos um debate. Expresso meu agradecimento por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima.